Meus amores, uma linda e abençoada noite, uma quarta-feira assim estonteante, muito maravilhosa para vocês. O tema que eu separei para a live de hoje é simplesmente bombástico. Vamos falar sobre assuntos polêmicos, né? Eu tenho percebido o como a internet se transformou em um mundo de polêmica e romantização, né? Muitas coisas que não deveriam ser romantizadas estão sendo muito romantizadas na internet. E existem coisas que não deveriam ser polemizadas e estão sendo numa proporção muito grandiosa. E eu vou começar falando de um assunto que está muito em alta aí, né? O cantor Vitão, ele tem aparecido nas redes sociais de unhas pintadas, batom vermelho, e isso gerou uma grande polêmica, onde muitas pessoas estão dizendo que ele é uma má influência para as crianças, que a postura e o comportamento dele não está sendo, como que eu vou dizer, não é ideal e qualificado para as crianças, não é uma boa referência. Eu não sei como as coisas estão sendo hoje, mas na minha época, para fazer um cadastro em uma rede social, tinha que ser maior de 18 anos. Aí, o que acontece? O seu filho tem 5 anos, 10 anos de idade, você vai lá e mente a idade dele e permite que ele tenha acesso à rede social e a tudo que nela existe. Então a minha pergunta é, o problema está naquela pessoa que passa batom, que pinta as unhas de vermelha e que você considera que não é uma referência qualificada para o seu filho, ou no controle e no acesso que você deu a ele? Se o Vitão não foi até a sua casa e está influenciando diretamente o seu filho, saiba que você permitiu o acesso até ele. Outra coisa, se o seu filho tem acesso a todas as redes sociais e algo te incomoda, por que você não bloqueia? Por que você fica olhando? Por que você fica assistindo? Se você não gosta do que o outro está fazendo, por que você está focando a sua energia, gastando o seu tempo no que o outro está fazendo? Tem mãe que fala assim, mas eu não tenho tempo de ficar controlando tudo que o meu filho vê e assiste. Mas quem deu acesso a ele à internet? Quem paga a internet do seu filho? Então, se você não pode controlar o que ele assiste, quem pode? Um outro assunto que é muito importante, se você permitiu que ele mentisse a idade dele para ter uma rede social, começa por aí. Porque quando ele completar 18 anos, ele vai ter total e pleno discernimento de definir o que é uma referência relevante, o que é algo que pode trazer contribuição para a vida dele ou não. Perceba esse movimento. Então, muito acesso é concedido, foi dado muito acesso, muita informação, e depois você se incomoda com o que está sendo exposto. Eu tenho um interessante ponto de vista que se um conteúdo não é do meu agrado, eu vou procurar redirecionar para linda e abençoada noite. Seja muito bem-vinda. Se existe um assunto, alguma informação na minha rede social hoje que não agrega valor, que não é contribuição para os processos que eu desejo viver e experimentar, eu vou redirecionar a rota, eu vou mudar o meu trajeto e focar a minha energia e a minha atenção naquilo que eu quero ver, naquilo que eu quero experimentar. Então, todas as polêmicas que você tem gerado na sua vida, comece a prestar atenção se não são conteúdos que você está indo atrás. Comece a perceber esses conteúdos que você assiste, que você consome, que você puxa. E aí eu te pergunto, como é que um assunto que você foi atrás dele pode se tornar uma polêmica na sua vida porque você não concorda com o que o outro está fazendo? Se você não concorda com o que o outro está fazendo, se você não gosta do que o outro está fazendo, primeiro ponto, você não deveria segui-lo.
É o primeiro. O segundo, por que você está consumindo uma informação que te incomoda? Será que você gosta de se sentir torturado? Será que você gosta de uma autotortura? Porque se você odeia o conteúdo e você está indo lá consumir, alguma coisa está errada. Na semana passada, com o falecimento da rainha, um perfil de costuras, de linhas, né, de crochê, de vários acessórios, uma turma super, hiper bacana, as meninas são fabulosas. E elas foram bombardeadas na rede social, porque elas fizeram uma associação com as roupas que a rainha usava com as linhas. E várias pessoas colocaram assim: você não perde tempo. Nossa, se usar do falecimento de alguém para fazer venda. Aquele post, pontualmente, não era uma postagem sobre venda de produtos, era uma homenagem que as linhas estavam sendo comparadas com a roupa da rainha, com a elegância da rainha. Agora, a minha pergunta para você é: mesmo que fosse um post comercial de vendas, quem é que está obrigando você a entrar na página da pessoa e comprar? O nosso direito e liberdade de expressão, todo mundo fala, né? Mas eu tenho direito de expor a minha opinião, eu tenho direito de falar o que eu penso, eu tenho direito de colocar a minha opinião no mundo. É verdade. Só que o seu direito de expressão, ele termina quando você ofende o outro. Quando você ofende a moral, a ética, o trabalho do outro. O tempo todo, muitas pessoas estão entrando na internet para julgar, comparar, humilhar, menosprezar. E eu comentei com uma aluna minha essa semana o quanto essas pessoas têm tempo disponível, né? Porque muitas vezes faltam horas no meu dia. Imagina eu entrar na rede social de alguém só para ficar xingando, reclamando e resmungando. É muito tempo livre, não é? Oi, Ká, linda e abençoada noite. Que bom que você entrou. Coloca o perfil das meninas aqui que eu esqueci. Das lindezas, das linhas. Boa noite. Então, dentro desse processo, vamos imaginar, né? Em que momento uma pessoa faz uma postagem, vamos imaginar que é sobre uma venda real de produtos. Quem está obrigando você a entrar, comprar, finalizar a compra? Agora, amo, amor e no fios. É isso aí. E esse perfil é muito legal, gente. O trabalho, os produtos das meninas são super, hiper fabulosos. O trabalho delas é incrível. Mas foram completamente polemizadas porque elas decidiram fazer uma homenagem para a rainha. Agora, a minha pergunta é: se você acredita que a maneira como elas escolheram fazer a divulgação delas dessa homenagem não era adequada, por que você entrou no post e disse assim: nossa, não perde tempo para poder fazer uma propaganda, para poder vender? Mesmo que fosse isso, quem está te obrigando a isso, né? A gente precisa entender que a internet virou um portal de romantização e polêmicas, né? Eu vejo várias postagens onde eu vejo nitidamente o preconceito da própria pessoa que está postando sobre o preconceito. Eu vejo a negação da pessoa, a falta de aceitação dela mesma. Uma pessoa, quando ela entra em um perfil de uma outra pessoa para fazer uma polêmica, para ofender o outro, para desrespeitar, para humilhar, para colocar uma pessoa para baixo, ela precisa ter clareza e entendimento de que ela está falando dela mesma. Ninguém consegue entregar para o outro o que não está aqui dentro. Existe uma frase que diz: nós falamos e damos ao outro do que o nosso coração está cheio. Então, quando você entra no perfil de uma pessoa para ofender, saiba que o seu coração está repleto de ofensa. E isso é sobre você, não é sobre o outro.
Se você não gosta da cor do cabelo de uma pessoa, como ela prende, como ela cuida, não faça com o seu cabelo. Não tenha a mesma postura que aquela pessoa tem. Ah, mas eu não gosto que o Vitão pinta a unha e passa batom vermelho. Por que você está seguindo ele? Por que você está acompanhando o material dele? Por que você não vai lá no perfil e bloqueia o perfil dele para você não ter acesso àquela informação que te agride, que te ofende, que de alguma forma mexe com você de uma forma muito negativa e nociva? Por que você mantém a sua visualização e o seu foco naquilo que você não gosta, naquilo que você não quer viver, naquilo que você não quer experimentar? Você fala que não quer uma coisa, mas você não para de olhar para ela? Você fala que uma coisa é horrível e você está dando uma mega audiência para aquela pessoa. Percebe esse movimento? O como essa questão de eu não gosto de uma coisa. Por que você não gosta no outro? Eu lembro que tinha uma aluna, deixa eu ver se tem aqui. Ah, achei. Eu fui dar aula uma vez com esmalte dessa cor, com esse tom de vermelho. E ela pegou e falou assim pra mim: eu odeio vermelho. Eu falei: não use. Mas você não pode não gostar do vermelho no meu corpo. Que sentido que faz? Eu amo a cor vermelha. A Cá que tá aqui, né? Sabe? Eu amo vermelho, eu amo laranja, eu amo aquela cor lima. Eu amo cores vivas, intensas, fortes. Amo tudo colorido, gente. Eu sou a pessoa da cor. Eu gosto de uma vida colorida, não gosto de uma vida preto e branco. Então, dentro desse movimento, como é que eu não gosto da cor vermelha em outra pessoa? Que sentido que isso faz? Ah, porque o Vitão não é uma boa referência para criança. Por que a sua criança está acessando material adulto? Eu não sei hoje, né, gente? Daí depois vocês me falam aqui e me corrigem se for necessário. Mas na minha época, para eu me cadastrar em qualquer rede social, eu tinha que, no mínimo, ser maior de idade. Sabe o que isso significa e representa? Que o pessoal que é responsável pela rede social não pode se responsabilizar pelo que o seu filhinho está acessando em uma rede que possui conteúdo para maior de idade. Agora, se você é mãe de uma criança e toda vez que você está aborrecida ou que você precisa ter tempo, você dá o seu celular para sua criança e fala: cala a boca, não enche o saco, vai jogar o joguinho, vai assistir o que você quiser, mas me dá um pouco de paz. E daí a criança vai, pega o seu celular, que tem acesso à internet, que tem todos os aplicativos desbloqueados, ela acessa o que ela quer, o que está disponível para ela, o que se apresenta para ela naquele momento. E aí você fala que a outra pessoa não é uma boa referência para o seu filho. A minha pergunta é: você é uma boa referência para o seu filho? Você tem cuidado com o que você entrega para o seu filho? Você tem cuidado com o que você permite que ele acesse? Você se preocupa em passar um tempo de qualidade com ele, ou você prefere simplesmente dar um aparelho tecnológico para se livrar dele e do tempo que ele demanda a você? Então, é muito fácil, muito fácil na nossa realidade polemizar qualquer coisa, romantizar qualquer conteúdo, quando você simplesmente não tem a menor capacidade de olhar para dentro. Quando alguma coisa te incomoda, saiba que o incômodo, ele é totalmente seu. Como assim, Paty? Não entendi. É muito simples, eu vou te explicar. Ninguém no universo tem o poder de me incomodar. Ninguém no universo. Não tem ninguém nesse mundo que consiga me incomodar. Eu me incomodo com a postura, com o comportamento, eu me incomodo com o que o outro está fazendo e me incomodo muito mais, às vezes, com o que o outro está deixando de fazer. Agora, esse incômodo é sobre como eu acho que as coisas deveriam ser.
Eu acho que uma coisa deveria ser dessa forma, eu acho que uma coisa não deveria ser dessa forma, eu acho que a pessoa deveria se comportar desse jeito, eu acho que a pessoa jamais deveria se comportar desse jeito, eu acho que a pessoa deveria ser parceira, eu acho que a pessoa deveria ser uma contribuição e colaborativa. Isso é sobre o que eu acho, isso é sobre o meu padrão, é sobre a minha referência. É sobre como eu escolho viver a minha vida. Por que todo mundo tem que fazer o que eu faço? Como eu faço? Como eu já fiz e como eu faria? E dentro desse movimento, tudo que as pessoas fazem que não está dentro do meu combo de regras, do que é certo e do que é errado, eu digo, está errado. Você é um erro. Percebe esse movimento? Me fala se faz sentido para vocês aí, se está fazendo sentido essa informação. Nós temos na internet, por isso que principalmente aqui na rede social que eu estou com vocês agora, no Instagram, existe uma coisinha chamada seguir e não seguir. Você tem a escolha de quais materiais você quer acessar. Você tem o poder da escolha de olhar para algo e dizer, isso é relevante para mim ou isso não é relevante para mim. Então, que sentido que faz eu dizer que uma pessoa não é uma boa referência para mim, sendo que eu estou seguindo ela e eu poderia resolver todo esse transtorno inconveniente deixando de segui-la e muitas vezes até bloqueando para eu não acessar nada que venha dessa pessoa. Mas não. Você prefere gastar o seu tempo e toda a sua energia criando uma polêmica, criando um drama, criando uma história que tá fazendo o que com você? Tá criando qual significado? Tá mudando a sua vida em quê? Nesse momento, quando você entra numa rede social e diz assim, olha, o seu comportamento não é adequado. Percebe esse movimento? Quando eu terminar essa live, ela vai ficar gravada, eu vou postar no YouTube. O YouTube também é um outro lugar que você pode seguir a página da pessoa ou não. O vídeo da pessoa vai continuar lá, mas você só vai receber a notificação do conteúdo dela e dos novos conteúdos que ela publica se você seguir aquela página. Então, vamos voltar na nossa reflexão da noite. Um ponto muito importante, porque aquilo que você visualiza, aquilo que você lê e que te causa um desconforto interno, te incomoda no outro. Não é simples, não é muito simples você olhar um comportamento que você considera inadequado e não adotar para a sua vida? Não seria muito mais simples e muito mais fácil resolver dessa forma? Mas não, a gente gosta de criar problema. A gente gosta de criar desculpa na nossa vida. A gente gosta de dizer que o que o outro está fazendo está errado. Sabe por quê? Porque aí você não tem que gastar a sua energia e o seu tempo olhando para a sua vida e para a sua realidade para avaliar se o que você está fazendo é certo ou errado, se o que você está fazendo é bom ou mal, se o que você está fazendo é contribuição ou não. Quando eu começo a julgar, a criar polêmicas, mimimi, romantizar a escolha do outro, a minha energia está totalmente focada na vida do outro. Portanto, eu não tenho que gastar a minha energia e o meu tempo observando as minhas escolhas. Nós temos um padrão humano muito negativo, nocivo, que nós repetimos muitos padrões dos nossos familiares, né? E isso é uma realidade, tá, gente? Eu constelo há muitos anos, eu trabalho com constelação familiar sistêmica. Linda e abençoada noite! Seja muito bem-vinda, minha lindeza. E quando nós estamos neste canal da constelação familiar sistêmica, nesse campo, a gente percebe o quanto
Uma quantidade infinita de padrões são repetitivos. Porém, nós temos, inclusive, até como resolver esse tipo de coisa na nossa vida. Se eu vi um padrão, um comportamento da minha mãe e do meu pai que eu não gosto, que eu não aceito, eu tenho por obrigação me esforçar para não fazer o que eles fizeram, como eles fizeram. Se eu considero que um comportamento não é saudável, eu tenho obrigação de parar a minha vida, respirar fundo e me perceber e entender o porquê que, ao invés de eu me esforçar para fazer aquilo que eu falei que eu considero certo, que eu considero saudável, eu estou fazendo o que todo mundo já fez, como todo mundo já fez. Eu não estou dizendo que o comportamento da mãe e do pai é certo, errado, bom ou mal. As pessoas são humanas e cada um faz o que consegue naquele momento. É simples assim, cada um faz o que pode. Só que a partir do momento que você ergue o seu dedinho para colocar a sua negação ou o seu julgamento e dizer: você não é uma boa pessoa, você não tem comportamentos adequados, você não faz coisas boas. O mínimo que você pode fazer por você, pelo menos por autopreservação, é simplesmente olhar para a sua vida e começar a falar: não, peraí, se a minha mãe faz isso aqui e eu odeio que ela faça isso, qual é o preço que você tem que pagar? Qual é o esforço que você tem que ter na sua vida para fazer diferente? Percebe esse movimento? Agora não, é muito mais fácil você ir lá reproduzir um comportamento inadequado, um comportamento que destrói e não constrói, um comportamento que cria conflito, que cria desarmonia, um comportamento que cria escassez, pobreza, preguiça, que faz com que você não saia do lugar e você dizer: ai, que saco, viu? Eu sou igual a minha mãe, porque se minha mãe não fosse assim, eu seria diferente. Tudo bem, quando você é criança, é exatamente assim, né? Você, como criança, não tem como se defender do que você tá vendo, do que você tá ouvindo, do que você está experimentando e principalmente do que você está internalizando dentro de você. Só que agora você é um adulto. Só que agora você pode ter consciência e fazer diferente. Mas por que você continua fazendo do mesmo jeito? Porque você simplesmente continua fazendo da mesma forma, só para poder passar mais tempo reclamando e julgando a sua mãe ou seu pai? Nossa, porque meu pai era uma porcaria com não sei o quê. Ai, que saco, e essa semana eu me vi fazendo a mesma coisa. Qual foi o esforço, a consciência que você teve? Qual foi o movimento que você parou? Respirou fundo e disse: peraí, sai do piloto automático. Eu não acho legal quando meu pai faz esse movimento, quando ele tem essa atitude e esse comportamento. Como eu posso fazer diferente agora? Peraí. Como eu posso ser eu, ao invés de ser apenas uma réplica do que ele fez a vida inteira? Mas não, muitas pessoas simplesmente vão reproduzindo padrões só para poder julgar a pessoa. Ah, porque se você fosse uma pessoa melhor, eu não seria desse jeito. A minha pergunta para você é: por que você precisa do outro para ser uma pessoa melhor? Você não tem a capacidade e a maturidade e a autorresponsabilidade consigo mesmo de se olhar no espelho e ser melhor por você? Por pura e alta preservação? Você precisa de exemplos na vida adulta para ser uma pessoa melhor para si mesmo? Se você não gostava do que os seus pais faziam, por que você não se esforça para ter uma vida diferente? Por que você não se esforça para adotar comportamentos novos? É muito fácil você enfiar o dedinho na cara da sua mãe e falar: você é péssima. E você é o quê? Péssima, 2.0? Fazendo a mesma coisa que ela faz, só para poder ter o prazer de dizer que os erros da sua vida só existem porque você se espelha nela?
Faz sentido para vocês isso? Pensa sobre isso. Como seria você se espelhar em algo que você realmente fala que quer viver? Quanto tempo da nossa vida a gente gasta murmurando, reclamando? Gente, e tem uma frase que ela precisa ser muito, muito trazida para reflexão. Tem muitas pessoas que falam assim: fulano é muito chato, fulana é muito chato, fulana é insuportável, a minha mãe é muito chata. E você é uma cópia dela. Então você é o chato 2.0. Então você é a chata 2.0. Porque você não para a sua vida para reavaliar os seus comportamentos, as suas atitudes e as suas posturas para fazer diferente do que eles fazem. Percebe esse movimento? Quando nós estamos falando de polêmica, de romantização e de mimimi, a primeira coisa que nós temos que observar, parar a nossa vida, respirar fundo e responder para nós mesmos. Guardem essas ferramentas no coração de vocês. Qual é o significado que eu estou dando para isso? Por que que isso me incomoda? E por que que eu gostaria que o outro fizesse como eu faço? Por que que eu gostaria que a outra pessoa fizesse escolhas que eu considero boas? Como é que nós vamos determinar que uma escolha que eu faço na minha vida ou que eu faria, ela é boa e adequada para uma outra pessoa, sendo que ela não tem a mesma realidade que a minha? Sendo que a vida dela é totalmente diferente, com outros parâmetros, com outras informações. Percebe esse movimento? Eu, Patrícia, por exemplo, eu estou sempre estudando. Quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando. E para muitas pessoas, isso significa não estar vivendo. Isso significa estar numa vida reclusa. Mas a questão é, para a profissão que eu escolhi, estar dentro dessa dinâmica me nutre, porque eu me abasteço de informações e de conhecimentos e eu posso entregar um conteúdo melhor para cada um de vocês, um conteúdo mais profundo e com bases reais e estruturadas, ao invés de vir aqui falar coisas extremamente superficiais. Eu me especializei em um mergulho profundo do ser, justamente porque aquela camadinha superficial é o que você está vendo. Você não precisaria da ajuda de uma profissional como eu, se todas as respostas que você precisa estivessem aqui, ó. Sem nenhuma mecânica e sem nenhum dinamismo inconsciente que faz com que você tenha movimentos invisíveis. Então, esses movimentos que você não está vendo, eles têm muito mais impacto sobre a sua vida do que aquilo que você está vendo. Você acha que lá na rede social de alguém colocar um comentário agressivo, um comentário nocivo, negativo, destrutivo, um comentário julgador, vai proporcionar o quê para aquela pessoa, sendo que tudo que você escreveu é sobre você, não é sobre o outro? Eu não consigo falar da vida de ninguém, sendo que aquela outra vida não é minha. Eu só consigo falar sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto. Eu só consigo falar sobre o que está dentro de mim. Então, como é que, ao invés de me perceber naquela questão, peraí, ela fez uma postagem de homenagem, mas eu acho que é uma postagem de venda e eu me ofendi. Por que que você se ofendeu? Por que que aquilo te causou um mal-estar? Por que você preferia que aquela postagem não tivesse existido? Por que você achou que foi um conteúdo ofensivo? Pensa, reflita sobre isso, porque isso tem muito mais a ver com você do que sobre quem fez a postagem. Quando uma mãe fez um comentário na postagem do Vitão, né, que ele estava de batom vermelho, unha pintada, maquiado, e ela falou assim: você é uma péssima influência para as crianças. A minha pergunta sobre isso é: por que você, como mãe, permite que o seu filho acesse o conteúdo que ele publica?
Se você acha que ele não é uma boa referência para a educação do seu filho, por que você permite essa conexão? Porque se ele não frequenta a sua casa, foi você que foi frequentar a casa dele, foi você que entrou na rede social dele, você que entrou no perfil dele. Como é que você entra na casa de uma pessoa para julgar, ofender e determinar como deveria ser a casa dela? Percebe se faz sentido isso, gente? Como é que eu vou até a casa de alguém? Como é que eu vou até a casa de alguém para ofendê-la? Olha, a sua cortina não combina com as paredes. Eu achei horroroso. Você achou horroroso? Simplesmente não faça na sua casa. Talvez aquela decoração era o sonho da vida da pessoa. Gente, nem sei quem é Vitão. Cara, eu fico sabendo quem são alguns famosos justamente aqui pelo Instagram, porque tem a nossa página, né, das pessoas que nós seguimos, e tem aquele como se fosse o conteúdo público. Então, às vezes, pulam algumas notícias lá, e aí eu vou acessando as notícias para ver ali, para ficar atualizada, para perceber algumas coisas. E o Vitão, ele é um cantor, eu não sei qual é o segmento dele, eu acho que é pop, funk, e ele apareceu com batom vermelho, unha pintada, todo maquiado, né? E houveram alguns comentários do quanto ele estava influenciando as outras crianças, né? Ele é adulto já. Sobre esse comportamento de influenciar um menino a usar um batom, né, e confundir a sexualidade da criança. Se a mãe acredita que o filho dela está em formação sobre a sexualidade, sobre as opiniões, por que você permite esse tipo de conteúdo? É tão simples. Você ir até a casa da pessoa e dizer, olha, o que você está fazendo está errado. Como assim? Ir até a casa de uma pessoa, bater na porta dela e dizer assim, olha, esse batom que você está usando é horrível. Ou esse batom é de uma mulher que se oferece para outros homens, que não tem valor. Como assim? Quando uma pessoa ela tem amor próprio e ela genuinamente se respeita, vocês acham do fundo do coração de vocês que a cor do batom vai definir se ela é uma mulher ou um homem respeitável, sim ou não? A questão sobre isso é simples. Se eu sou uma pessoa que me respeito, se eu tenho amor próprio a ponto de colocar limites, limitações nas pessoas, de me respeitar como ser humano e como pessoa, será que alguém vai ter a ousadia de não me respeitar? Será que alguém vai ter a ousadia de dizer, ela não é respeitável porque ela está usando batom de tal cor? Será que é assim que funciona? O que acontece é que muitas pessoas, por carência, por uma determinada carência interna, por um desamor, uma falta de amor, algum tipo de carência, elas escolhem chamar a atenção de uma forma desproporcional. Então, quando alguém está exagerando em alguma coisa, a energia ela chega muito antes do comportamento e da postura dela. Aquilo se torna agressivo, se torna desproporcional. Então, essa pessoa que escolheu chamar a atenção de uma forma que é desproporcional no sentido de exagero, pode estar representando uma carência dela. Só que não sou eu que vou determinar o que é um excesso ou não para a pessoa. Às vezes, aquilo que uma pessoa considerou, isso foi excessivo, passou dos limites, foi desnecessário. Para outra, não tem o mesmo significado. Tem pessoas que vão olhar para aquilo e vão dizer assim, eu acho super normal esse comportamento. Não me fere, não me agride e está tudo bem. Agora, quando você olha para um comportamento, você diz assim, esse comportamento é excessivo, é desproporcional, essa pessoa está querendo chamar a atenção a qualquer custo. Será que nós estamos falando da pessoa que fez a publicação ou de nós mesmos? Não tem como, nessa realidade que nós estamos, nós evoluirmos como seres humanos,
como pessoas, como pais, como parceiros, como filhos. Não tem como nós crescermos, não importa o nível que seja, enquanto nós estamos totalmente voltados para o lado de fora, enquanto nós estamos totalmente voltados para o lado externo. Enquanto nós não mergulharmos para dentro de cada um de nós e entender o porquê que aquilo está me incomodando, e o incômodo tem a ver comigo, não tem a ver com o outro, a nossa realidade interna não vai mudar. A minha colheita, o meu resultado, a minha realização não vai mudar. Se você olha para o comportamento de uma pessoa e você diz assim: aquela pessoa é muito preguiçosa. Tudo bem. Por que a preguiça dela te incomoda? Porque você gostaria de estar no lugar dela, de não estar fazendo nada? Começa a perceber o porquê que aquilo te incomoda. Me incomoda porque não faz nada. Tá, mas então essa pessoa, ela é obrigada a fazer parte da sua vida, sim ou não? Outra coisa, se você acha que um comportamento de uma outra pessoa é inadequado, por que você está com ela todos os dias ou não? Por que você acessa o conteúdo dela? Por que você gasta o seu tempo observando o que o outro está fazendo e não observando você? Quando eu percebo um movimento que talvez me incomode, eu olho para mim, respiro fundo e me pergunto: Patrícia, o que nessa situação realmente te incomoda? Eu espero calmamente vir a resposta sem julgamento. O que você gostaria que fosse diferente nessa situação? Sempre respire fundo, tá, gente? Antes de fazer uma pergunta, para que você volte para a presença, para que você se concentre, para que você tenha clareza da resposta. É porque eu gostaria que essa pessoa fosse assim, 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 assado. Tudo bem. Você está sendo essa pessoa na sua vida agora para que energeticamente tudo aquilo que você emana, tudo aquilo que você é, você recebe. Quando você exige algo do outro, você está sendo essa pessoa primeiro? Você está sendo essa pessoa ativa, que faz, que realiza. Quando você fala que alguém é preguiçoso, por qualquer razão que seja que você intitulou que é conveniente, você é uma pessoa que faz e que acontece, que faz o que precisa ser feito. Você é uma pessoa que se esforça para não ser preguiçoso, para não ser preguiçosa. Você é uma pessoa que se esforça para ser diferente daquilo que você não gosta, ou você simplesmente, em algum lugar, você tem o mesmo comportamento e a mesma energia daquela outra pessoa. Sejam muito bem-vindos. Então, antes de nós criarmos polêmica, mimimi, sair romantizando histórias, criando drama na internet, porque fulano não deveria ter escrito, porque fulano não deveria ter feito, não deveria ter publicado. Comece a analisar o porquê que esse tipo de informação, em algum nível, está ferindo você. Por que em algum nível essa informação está te agredindo? Por que ela te causa mal? Por que ela te causa desconforto? Entenda que esse desconforto que você está sentindo, ele é totalmente seu. A pessoa que publicou às vezes nem sabe que você existe. Como é que ela iria fazer algo pontualmente para causar uma dor, um ferimento em você, se ela nem sabe que você existe? Portanto, saiba que o que você está sentindo pertence única e exclusivamente a você. E você precisa entender o porquê você se coloca nesses buracos.
O porquê que você entra nesses lugares e depois, ao invés de sair, não, você fica reclamando. Ah, mas é porque fulano, não sei o quê. É porque eu sou igual fulano. Nossa, porque fulano é uma porcaria, não presta, eu sou igual. Então, você só é igual porque você não gasta o seu tempo e a sua energia se esforçando para ser diferente, para ser a pessoa que você diz que quer ser. É muito fácil você olhar um comportamento inadequado e dizer: ai, mas é porque eu fiz porque fulano tá fazendo. E por que você é uma cópia barata do outro? Por que você escolhe ser uma cópia barata daquilo que você diz que não é bom, que não é legal, que não é agradável? Percebe esse movimento? O como a gente acaba entrando em buracos e depois a gente mesmo não consegue sair? Mas é muito importante que a gente tenha clareza que ninguém colocou vocês lá. É saída até esse buraco, esse mergulho até esse buraco, fomos nós que fomos até lá e nós mesmos podemos nos tirar. A gente também não precisa de ninguém. Mas a questão é a consciência de compreender o porquê que eu me meti lá. Por que eu quis ir lá? Me contem aí, me falam, vão me falando aí se faz sentido para vocês essas informações, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto. Né, gente? Falar sobre polêmica é isso aí. Me contem aí se está fazendo sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum ponto de vista que vocês querem que eu traga para esse assunto. Hoje, o assunto da live que nós escolhemos foi polêmicas, mimimi, romantizar, né? E no começo da live eu falei que tudo tem virado polêmica na internet porque nós estamos muito focados e determinados, né? A gente gasta muito tempo ocupado percebendo o que o outro está fazendo, mas nós não gastamos a nossa energia de forma saudável, olhando para aquilo que nós estamos fazendo, para as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Teve uma live que eu fiz um comentário, né? É muito engraçado quando as pessoas falam para você coisas que você deveria fazer, mas que ela não pratica em nenhum momento da vida dela. Entende? Qual é a credibilidade que essa pessoa tem quando ela dá um conselho, ela dá uma dica, ela te coloca no lugar de vai lá que isso é muito bom para você, vai mudar a sua vida, mas ela não faz, ela não pratica para ela mesma. Como é que o conselho dela própria é excelente, maravilhoso para todas as pessoas que ela conhece, mas ela não usa o próprio conselho, a própria ferramenta para mudar a própria realidade? Que sentido isso faz, gente? Qual é a credibilidade? Faz muito sentido e muitas vezes julgamos até mesmo sem perceber. E falando nisso, Cá, é muito legal que você trouxe essa informação, porque o que é o julgamento, gente? O julgamento nada mais é do que a comparação. O julgamento é aquele espaço onde eu olho para o que o outro está fazendo, eu rapidamente aqui no meu filtro mental, nos meus conectores, eu comparo, eu não faria dessa forma, então tá errado. O que é a comparação? Eu faria, eu faço e eu já fiz dessa forma. Então, o que isso significa e representa? Que tudo que a pessoa faz, da maneira que eu conheço, da maneira que eu estou acostumada, eu considero um erro. Então é por isso que a gente julga, né? Esse julgamento automático, essa comparação que a Ká falou que a gente faz sem perceber, é justamente porque assim, é como se fosse dizer para a pessoa, traduzindo seria: você faz diferente do que eu faço e esse diferente não é bom. E às vezes nós nunca nem experimentamos o diferente, né? Só que não é como eu faria, então tá errado. Exatamente isso, olhamos as atitudes do outro e não olhamos as nossas próprias atitudes. Se nós gastássemos mais energia, mais tempo, mais força, olhando para nós, olhando para as nossas questões, compreendendo qual é o significado, né? Qual é o significado que eu dou para as coisas. Quando eu julgo, se eu conseguisse parar um minutinho, ó,
coisa de segundos, né? Trazer o meu corpo para minha presença e perguntar: por que eu estou julgando essa pessoa? Por que eu me incomodo com o que essa pessoa faz? Ou por que eu me incomodo com o que essa pessoa está deixando de fazer? Por que eu me incomodo com o que a pessoa veste, com o que a pessoa fala, com a postura dela? Se eu acho que uma pessoa não é elegante, se ela está tendo uma postura inadequada sobre qualquer razão, circunstância, movimento que seja, o que eu tenho que fazer? Olha o que é a frase que eu falo, né? Pagar o preço sobre isso. Qual é a ação que eu tenho que fazer? Qual é a ação? Qual é o lugar que eu tenho que estar para fazer diferente? Ao invés de nós gastarmos a nossa energia julgando o que o outro faz, como que eu poderia usar essa energia para me perceber, para me observar e dizer o que eu preciso fazer para a minha vida ser melhor? O que eu preciso fazer na minha vida hoje para que a minha vida não tenha esse resultado? Para que a minha vida não vá para este lugar? Qual é a ação? Qual é o comportamento? Qual é o comportamento que eu tenho que ter hoje, que não me levará para esse tipo de resultado? E só voltando na história da moça das linhas, né? Deixa eu pegar aqui o nome. @amor nos fios, né? Amor ali nos fios. Amor e nos fios, né? O que acontece? Vamos imaginar que uma pessoa que consome o conteúdo delas também é uma cliente que costumeiramente compra produtos delas. Simples assim. Aí, essa pessoa que julgou Amorino Fios, ótimo, Amorino Fios. E aí, essa pessoa que foi lá, que foi deselegante, que fez comentários pejorativos, que fez comentários julgadores, é a mesma pessoa que compra produtos, linhas, acessórios e produtos para que ela produza, para que ela compre linhas e acessórios e ela transforme em outra coisa, por exemplo, uma bolsa. Aí ela publica no perfil dela uma bolsa maravilhosa e que ela nem tem intenção de vender. Vamos por um exemplo. E aí todo mundo começa a bombardear ela. Nossa, tudo que você coloca é com uma má intenção para vender. Como que ela vai se sentir? Porém, nesse momento que ela receber esse comentário, ela em nenhum momento da vida dela, ela vai parar, refletir, pensar que ela teve esse mesmo comportamento e essa postura com o fornecedor dela. Percebem como as pessoas elas entram em buracos para ficar em ciclos viciosos e não sair? Percebe que muitos enroscos que nós estamos vivendo ou muita colheita que nós estamos tendo é puramente resultado das nossas atitudes, dos nossos comportamentos? E ao invés de nós olharmos para esse tipo de movimento, nós estamos gastando a nossa energia para ir lá na rede social de uma outra pessoa, xingar, ofender, falar isso, falar aquilo. Com qual intuito? Se você é uma pessoa que realmente acha que pode contribuir com o que a outra está fazendo, que você considera que não foi adequado, será que não seria interessante você chamar essa pessoa no privado e oferecer a sua contribuição? Se você acha que você realmente vai mudar a vida do outro? Outra coisa, por que você tem o costume de dar opinião quando não é solicitado? Pensem e reflita sobre isso. Será que você tem o hábito de expressar a sua opinião, de dar a sua opinião, de colocar o seu ponto de vista quando ninguém
que está à sua volta ou numa postagem, fez o comentário, comente aqui o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre isso. Por que você tem que externalizar a sua opinião sobre tudo? Qual é o vazio, qual é a carência que tem dentro de você que você precisa ir até a rede social de uma pessoa, escrever algo que propositadamente vai chamar a atenção dela para que ela olhe para você? E a minha pergunta para você, só para encerrar a live de hoje é: você quer ser visto por quem? Qual é a carência interna que está aí dentro, que você está procurando resolver ou suprir de uma forma que talvez não seja tão saudável assim para você, por você? Faça por você. Respire sobre isso, pense e reflita sobre esse assunto. Você quer ser visto por quem? Pensa sobre isso. Um grande beijo no coração de vocês. Gente, adorei fazer essa live. Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão sobre esse tema, pode colocar aqui que eu respondo para vocês. Nós ainda temos tempo. Estamos aqui. Muito obrigada por quem participou ao vivo, por quem fez comentários, interagiu comigo. Adoro a participação de vocês e também agradeço a sua participação que vai assistir o gravado. Que bom! Fico muito feliz que você tenha gostado. Essa live foi especialmente para você, com todo amor, carinho e cuidado. Em sua homenagem. Então, meus amores, uma linda e abençoada noite para vocês, uma excelente quarta-feira, tudo de melhor, mais lindo e extraordinário nessa vida. E saibam que a pergunta e a resposta sobre tudo que vocês têm buscado na vida de vocês, ela está do lado de dentro, mas eu sei que é muito mais fácil a gente buscar do lado de fora. Paty, que clichê falar que todas as respostas estão dentro de mim. Elas estão dentro de você, porque é sobre o que você pensa, é sobre o que você sente, e o outro não consegue acessar o seu portal mágico. Um grande beijo no seu coração e até a próxima!